Vamos aprender a fazer essa massa Red Velvet fofíssima, cheirosa, deliciosa e com uma lateral bem vermelhinha? Oi gente, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Vanessa e sejam muito bem-vindos ao meu canal Bolo Todo Dia. Vamos ao passo a passo que tem muita coisa legal nesse vídeo. Então, numa tigela eu coloco um ovo que pesou sem a casca 57 gramas, coloco também meia xícara de açúcar refinado que pesou 95 gramas. Vou bater muito bem esses dois ingredientes por mais ou menos 4 minutos até que fique uma espuminha bem clarinha. Nós não vamos conseguir tanto volume com apenas um ovo, então não precisa bater muito, tá bom? E vou adicionar o óleo, que na receita pede 1,5 colher sopa de óleo. Pesa 15 gramas ou 22 ml e meio. E nesse momento eu vou adicionar o ingrediente que para mim é indispensável numa receita de Red Velvet, que é o iogurte natural, aquele azedinho, tá bom? Aqui eu estou colocando na receita 1/3 de iogurte natural, que pesa 80 gramas. Aqui eu já vou dispensar o uso da batedeira, com apenas o fouet eu misturo o óleo, o iogurte, apenas misturando, não vou bater para não perder o pouco de volume que eu ganhei com apenas um ovo. Agora eu vou peneirar a farinha de trigo. Na receita pede 2/3 de farinha de trigo, que são 2 vezes essa medida de 1/3, que pesaram 75 gramas. Vou acrescentar também meia colher sopa de chocolate em pó 50% cacau. E o chocolate em pó pesou 3 gramas, é bem pouquinho mesmo, porque essa massa precisa ficar um marrom bem clarinho, bem suave, que já vai ajudar na hora de colorir a massa. Aqui eu vou adicionar meia colher chá de fermento em pó, que pesou 2,5 gramas, tá bom? E como vocês viram, vou adicionar o corante vermelho Natal. Esse vermelho Natal deixa uma cor bem bonita nesse bolo. Aqui você pode usar o corante que você quiser. O vermelho morango, você vai ter aquele bolo com vermelho mais vibrante, mais aberto. Esse aqui eu gosto bastante porque ele deixa um tom mais escuro, porém fica um vermelho bem bonito. Aqui, gente, não tem uma quantidade certa de corante, tá bom? Porque cada corante vai ter uma pigmentação diferente. Como eu já uso bastante esse vermelho Natal, eu já sei a quantidade. Se você ainda não conhece o corante que você está usando, coloque de gotinhas até chegar nesse tom bem bonito, olha só. E vou pegar a minha forma que tem 10 centímetros de diâmetro com 10 de altura e fundo fixo. Sim, porque bolo pequeno desenforma tão bem como bolo grande, então pode ser fundo fixo, tá bom? Passei desmoldante spray apenas no fundo da forma, coloquei toda a massa e ele vai assar muito bem, em forno pré-aquecido a 180 graus. E vamos fazer esse recheio maravilhoso de cream cheese que combina muito bem com o bolo Red Velvet. Numa panela, coloco uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, 150 gramas de cream cheese. Essa quantidade para mim é o suficiente, mas se você quiser um sabor mais intenso desse queijo, você pode colocar um pouco a mais, tá bom? Aqui para mim já fica perfeito e quebra bastante aquele doce do leite condensado. Vou misturar muito bem e é assim, gente, é um pouquinho difícil de diluir o queijo, né, esse creme de queijo no leite condensado, não tem problema, mistura um pouquinho e tá ótimo. Coloco aqui 200 gramas de creme de leite, que é uma caixinha, misturo muito bem e o meu fogo está desligado. Depois que eu coloco todos os ingredientes, aí sim eu vou ligar o meu fogo em fogo médio para baixo, mexendo sempre. E esse recheio chega no ponto bem rápido, tá bom? Aqui ele já está engrossando um pouquinho, mas ainda está bem molinho, bem levinho. Ele precisa ficar mais consistente. Desse jeito, quando levanta a espátula e ele cai em blocos. Desse jeito aqui eu já posso desligar o meu fogo, porque eu já cheguei no ponto que eu preciso, olha só.
E você deve estar se perguntando, puxa, Vanessa, o seu recheio está todo cheio de gruminhos. É assim mesmo, gente, ele fica cheio de bolinhas, cheio de gruminhos de queijo. Eu particularmente amo. Mas como eu quero ensinar para vocês bem certinho como eliminar essas bolinhas, eu vou passar aqui por uma peneira ainda quente. E esse processo é muito rápido quando o recheio está quente. E o recheio vai ficar bem mais lisinho, porém ainda dá para sentir uma textura na boca. Nós estamos acostumados a ter recheios muito lisos. E esse recheio, como eu disse, particularmente eu amo essa textura, tá bom? Se você quiser deixar ele mais lisinho ainda, pode passar no mixer, tá bom? E olha só, dessa forma você consegue utilizar bico de confeitar, tá bom? E eu vou passar aqui um plástico filme encostando no meu recheio e vou deixar ele esfriando em temperatura ambiente. E essa massa maravilhosa já assou, o bolo cresceu bem, passou da metade da forma e eu vou mostrar para vocês agora que ele amornou um pouquinho, que eu não passo uma faquinha na lateral, ele solta sozinho, eu só dou uma sacudidinha para soltar o fundo. Vou desenformar para vocês e vocês vão ver que a lateral desse bolo está bem bonita. Quando a gente passa a faca, corre um risco de danificar a lateral do bolo, tá bom? Não precisa. E eu medi aqui para vocês, com o topinho, ele ficou numa altura de 6 centímetros, tá bom? E eu vou retirar o topinho, porque eu vou utilizar na hora que eu estiver finalizando o meu bolo, vou esfarelar, dando um efeito bem lindo na decoração. E olha só, gente, que massa fofinha! Eu trabalhei bastante nessa massa, testei 3 vezes, porque eu só quero trazer o melhor para vocês. Porque se está bom para mim, eu quero trazer para vocês também. Essa massa, gente, ela é gostosa, ela é cheirosa, ela é deliciosa. Olha que massa fofinha, gente. Vocês precisam testar e eu quero muito que vocês venham me contar aqui o que vocês acharam dessa massa perfeita. Eu super indico que vocês façam e que vocês vendam muito para os seus clientes, façam para a sua família. E essa massa você pode duplicar, triplicar, pode fazer quantas receitas você quiser, bater tudo de uma vez e colocar nas forminhas e levar para assar tudo junto, tá bom? É maravilhosa, olha só, gente. E olha o meu recheio depois de 100% frio. Maravilhoso, gente, cremoso. Quando vai para a geladeira, ele fica mais firme, mas não perde essa cremosidade. É incrível. E vocês vão acompanhar eu montando esse bolinho no acetato. Estou utilizando um pratinho de MDF de 15 centímetros de diâmetro. Coloco um pouquinho de recheio e o primeiro disco de massa. Aqui eu estou utilizando uma caldinha de leite e leite condensado, mas você pode utilizar uma calda neutra, que é açúcar e água, tá bom? Coloco a tira de acetato pelo lado contrário pelo qual ele enrola. Desta forma é muito mais fácil de envolver a tira de acetato no disco de massa, tá bom? Primeiro eu prendo em cima com um clips e depois embaixo com uma fita durex. Esse clips na parte de cima facilita muito no processo de montagem desse bolo. Quando eu colocar os outros discos de massa, eu preciso abrir um pouquinho esse acetato. Se eu colocar uma fita durex, toda hora vai dar um trabalho para retirar e colocar a fita durex. Então, essa ideia que eu tive do clips facilita muito, tá bom? Com uma manga de confeitar, coloquei um pouquinho do meu recheio, espalhei com uma colher, coloquei um pouquinho no centro e vou colocar um pouquinho mais de recheio na lateral, fazendo uma contenção. Ele vai ficar mais altinho, porque no miolo do bolo eu vou colocar uma geleia de morango, tá bom?
E essa geleia toda encorpada, cheia de pedaços grandes de morango, eu já fiz um vídeo ensinando aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá bom? E olha como esse clips funciona muito bem. Eu tirei o clips, abri um pouquinho o acetato, coloquei um disco de massa, apertei o acetato e coloquei o clips de novo. Lá no final, quando eu terminar de montar esse bolo, eu vou substituir o clips por uma fita durex. E essa dica que eu estou mostrando de passar o desmoldante spray na lateral do acetato é para não grudar o recheio. Eu sempre esqueço de passar essa informação para vocês e tem recheio que gruda demais. Esse recheio aqui ele não gruda muito, mas tem brigadeiro que gruda muito. Na hora que o cliente vai retirar a tira de acetato, tem um pouco de dificuldade, tá bom? E eu passo, gente, o spray assim, conforme eu vou montando o bolo, eu vou passando só ali onde vai ficar o recheio, porque o bolo não gruda no acetato, é somente o recheio que gruda, tá bom? Esse acetato tem 15 centímetros de altura, depois que eu finalizei o bolo eu cortei e ficou com 13 centímetros. Mas você pode cortar o acetato antes de montar o bolo porque facilita no processo de montagem. E pode comprar a tira de 13 centímetros de altura já pronta. E esse bico que eu estou utilizando é o 2C da Wilton, é uma pitanga grande e olha o movimento que eu faço com a mão. Eu coloco a ponta do bico encostada no bolo e eu balanço para lá e para cá e vou subindo. E se faz uma ponta muito alta, eu afundo com o bico, porque é bonitinho uma pitanga assim, baixinha. Se faz aquele pico alto, você pode abaixar na hora, como vocês viram, tá bom? E olha que trabalho lindo, gente! E sobre a massa, gente, ela é naturalmente úmida. Eu só reguei com uma caldinha porque eu levei para a geladeira. Mas se esse bolo ficar em temperatura ambiente, não precisa regar, tá bom? Fiz a minha decoração com morangos, farelinho de bolo e vou finalizar passando essa fita de juta. Eu gosto de dar 3, 4 voltas, faço um lacinho e vou colocar aqui a minha florzinha preferida para esses mini bolinhos, que são essas mosquitinhos. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês como é fácil, simples desenformar esse bolo do acetato. E na parte de trás eu passo uma faquinha cortando a fita durex e vou enrolando o meu acetato. Olha que simples, gente, é muito fácil, tá bom? Vou retirar também aqui os moranguinhos, peguei uma faca e vou ensinar como corta esse bolo. É dessa forma, saiu um pouco tortinho porque eu estou filmando, né? Não ficou tão perfeito, mas é assim que corta um bolo, tá bom? Você passa a faca cortando desse jeito e esse pedaço vai render 2 fatias. Esse bolo, gente, rende 8 fatias generosas, muito bem servidas, tá bom? E esse bolo pesou 820 gramas. Gente, é um bolo que serve muito bem 8 pessoas, tá bom? Vou partir aqui no meio e olha só, fica 2 pedaços generosos e você vai cortar todo o seu bolo dessa forma. Vou ficando por aqui, eu espero muito, muito, muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu possa ter contribuído. Um beijo no coração de vocês e até os próximos vídeos. Tchau!